Tem gente que rende no barulho. Consegue pensar com música alta, várias conversas ao redor, notificações apitando, prazos correndo. E tem gente que, no meio disso tudo, simplesmente trava. A mente fica lenta, o corpo fica pesado, a irritação cresce. E uma culpa silenciosa aparece. Por que eu não consigo funcionar como todo mundo? Talvez a pergunta esteja errada. Talvez não seja sobre capacidade, e sim sobre ambiente. Talvez algumas pessoas não precisem de mais esforço, precisem de mais silêncio. Desde pequenos, somos ensinados que produtividade é estar disponível o tempo todo, responder rápido, acompanhar o ritmo, dar conta de múltiplas coisas ao mesmo tempo. Só que nem todo o sistema nervoso foi feito para esse nível constante de estímulo. Algumas mentes são mais sensíveis aos sons, às luzes, às mudanças, às emoções das pessoas ao redor. Elas captam tudo, processam tudo. E isso cansa. Cansa de um jeito profundo que não se resolve só com uma boa noite de sono. Se você já percebeu que depois de um dia normal, você se sente como se tivesse corrido uma maratona mental, isso não é drama, é sobrecarga sensorial e emocional. Lugares cheios, barulhos contínuos, conversas cruzadas, cobranças sutis, tudo isso vai se acumulando por dentro. E enquanto outras pessoas parecem nem notar, você vai ficando saturado, sem entender exatamente o motivo. O problema é que, por fora, ninguém vê esse acúmulo. Você continua funcionando, sorrindo quando dá, cumprindo suas obrigações. Mas por dentro, sua mente está pedindo menos. Menos estímulo, menos pressão, menos ruído. E quando esse pedido não é atendido, o corpo começa a falar. Cansaço constante, dificuldade de concentração, vontade de se isolar, irritação com coisas pequenas, uma necessidade quase física de ficar em silêncio. Só que aí vem o julgamento. Você é muito sensível, você complica demais, precisa ser mais forte. E de tanto ouvir isso, muita gente começa a lutar contra a própria natureza. Se força a ficar em ambientes que drenam, se culpa por precisar de pausas, se compara com quem aguenta mais barulho, mais pressão, mais movimento. Como se precisar de silêncio fosse um defeito de fábrica. Mas e se não for defeito? E se for apenas um tipo diferente de funcionamento mental? Algumas mentes são como antenas muito finas, captam detalhes, nuances, mudanças de clima emocional, são profundas, observadoras, intuitivas. Só que essa mesma profundidade faz com que o excesso de estímulo pese mais. O silêncio para essas mentes não é luxo, é regulador, é o que permite organizar pensamentos, processar emoções, recuperar energia. Perceba como você se sente depois de alguns minutos em um ambiente calmo, sem conversas ao fundo, sem telas piscando, sem interrupções. Aos poucos, a respiração desacelera, a cabeça clareia, ideias que estavam embaralhadas começam a se organizar. Não é mágica, é o seu sistema saindo do estado de alerta constante e voltando para um nível mais seguro de funcionamento. O silêncio não é vazio, para algumas pessoas ele é fértil. É no silêncio que elas entendem o que estão sentindo, é no silêncio que a criatividade aparece, é no silêncio que decisões importantes amadurecem. Mas como vivemos em um mundo que valoriza o barulho e a pressa, quem precisa desse espaço interno acaba se sentindo deslocado, como se estivesse sempre um passo atrás. Talvez você não esteja atrasado, talvez você só precise de outro ritmo. Um ritmo que inclua pausas reais, momentos sem estímulo, intervalos em que você não precisa responder ninguém, resolver nada, performar nada, só existir, só deixar a mente respirar. Isso não é improdutividade, é manutenção emocional e mental. Existe uma diferença enorme entre se isolar por medo e se recolher por necessidade de regulação. No primeiro caso, o silêncio aprisiona. No segundo, ele cura. Ele organiza o caos interno, devolve clareza, restaura a energia que o excesso de estímulos levou embora. Aprender a reconhecer essa diferença muda tudo, porque você para de se forçar a aguentar além do limite e começa a se respeitar. E quando você se respeita, algo interessante acontece. Você passa a funcionar melhor quando está presente. A concentração melhora, a paciência aumenta, as decisões ficam mais conscientes. Não porque o mundo ficou menos barulhento, mas porque você começou a dosar o quanto dele entra em você. O silêncio vira uma espécie de filtro, um espaço de recuperação entre uma exposição e outra.
Talvez ao longo da sua vida você tenha se chamado de fraco, lerdo, sensível demais. Talvez tenha tentado se endurecer para caber em ambientes que sempre pareceram grandes demais por dentro. Mas e se a sua sensibilidade não for o problema? E se ela for justamente o que te torna mais atento, mais empático, mais profundo, desde que você respeite a sua necessidade de silêncio? Nem toda mente foi feita para funcionar no volume máximo o tempo todo. Algumas precisam de pausas frequentes, de ambientes mais calmos, de menos estímulo para conseguir oferecer o melhor de si. Isso não é limitação, é característica. E quando você para de lutar contra isso e começa a organizar sua vida levando isso em conta, o cansaço deixa de ser constante e vira sinal, um aviso de que está na hora de reduzir o ruído e voltar para dentro. Se você se reconhece nisso, talvez seja a primeira vez que alguém te diz claramente: não há nada de errado com você por precisar de mais silêncio. Seu jeito de funcionar não é inferior, é diferente. E diferença não é defeito, é apenas outra forma de estar no mundo. Escreve aqui nos comentários: eu funciono melhor no silêncio, se você se identificou com essa mensagem. Às vezes, ler isso de outras pessoas ajuda a gente a se sentir menos estranho e mais compreendido. Se esse vídeo te trouxe alívio ou clareza, deixa seu like para que mais pessoas que se sentem sobrecarregadas encontrem esse conteúdo. E se você quer aprender a respeitar sua mente, seus limites e seu ritmo sem culpa, se inscreve no canal. Aqui a gente lembra juntos que desacelerar não é desistir, é a forma mais honesta de continuar inteiro.